Olá, olá! Estamos começando mais o Saleiro Cast, o podcast dos crentes. Uou! E hoje falaremos sobre a paz, a Shalom. Eita. Vamos entender o que é esta paz de Deus nas nossas vidas e vamos meditar da importância que tem esta paz nas nossas vidas. Né? Toda a paz é de Deus? Toda a paz é de Deus? É verdade, porque existe a paz que o mundo tá e a paz de Deus, né? Certo. Então lá. vamos começar saudando aqui o pessoal. Saude aí, Jean. Fala galera, vamos para mais um. Espero que o debate seja bom. Assistam até o final, tá? Sejam bem-vindos à nossa Casa do Saber, Academia Brasileira de Academia Letras. Brasileira de Letras. Muito obrigado As maiores mentes do por cristianismo. nos está aqui. escutar e nos aturar Só sou o tamanho da durante caixa esse aqui. tempo porque- todo aqui. E é Meu isso nome é aí. Lucas. Eu sou o Coreia. Acho que tá bom. Tá bom. O pessoal já viu 6 vídeos já? Já, Acho que todo mundo sabe que ele não dá pra é. decorar? Já sabe. Coreano ali. Então vamos começar introduzindo esse assunto, né? O que significa a paz, né? E eu quero falar aqui com o Jean, porque ele falou sobre isso semana passada, né? Ele veio até aqui, então comece falando sobre isso, Jean. Vamos lá. Bom, para falar de paz, o conceito é bastante amplo, né? Eu acredito que a gente vai se ater aqui a uma espécie de paz que tem a ver com a paz do próprio Cristo, né? E aí, como o Matheus fez referência, na última semana eu ministrei na nossa igreja, a gente falou de paz, e aí falou num conceito muito mais estrito, né? Em relação a, sobretudo, a paz interior, que é uma paz gerada através dessa paz mais ampla que atinge o homem. E aí, para a gente conceituar a paz, para eu não me alongar aqui, eu vou me ater à questão da paz do conceito bíblico, sobretudo naquele que advém do Novo Testamento, né? A gente vai ver lá que no Antigo Testamento a gente tem um conceito de paz que é muito voltado para o Shalom, né? Para essa questão que o Matheus levantou aí do Shalom. E aí a gente vai ver que os judeus tratam o Shalom com um aspecto muito mais amplo do que esse que a gente tem de paz. Se nós pararmos para falar sobre paz hoje, qualquer pessoa que você pergunte sobre paz, ela vai te conceituar falando sobre ausência de conflito, ausência de violência, um cessar-fogo de uma guerra, a ausência ali de uma disputa bélica, algo sempre voltado para isso, para a ausência de conflito. E, na verdade, o conceito bíblico que nós temos de paz é um tanto quanto mais amplo que isso, sobretudo por conta desse exercício judeu em relação à paz. E aí eu lembro que eu utilizei como exemplo a saudação dos judeus. Os judeus, quando saúdam uns aos outros, eles desejam shalom, e não apenas desejando que essa pessoa tenha paz no conceito que nós entendemos, dessa ausência de conflito, dessa paz em que um não oferece ameaça ao outro. O conceito de paz para um judeu, por exemplo, é muito mais amplo no sentido de desejar ao outro que ele tenha, além da paz, que é essa ausência de conflito, ele tenha na vida dele uma abundância de felicidade, de alegria, de prosperidade, de integridade. Então, a gente percebe que a paz está nesse aspecto está muito mais amplo no seu conceito bíblico. E o Novo Testamento traz isso para a gente também. A gente vai perceber que no Novo Testamento a paz também tem o significado da satisfação da ira de Cristo em relação à humanidade, né? E aí ele estabelece a sua paz por conta da sua satisfação em relação ao pecado. E a gente, nós acabamos por nos aproveitarmos dessa paz estabelecida por Deus para a vida de todo aquele que nele crê. Então, falar de paz nesse sentido, a gente vai perceber que ela nada mais é do que a consequência de todas essas demais coisas. Ou, de repente, ela gera todas essas demais coisas. Então, aí, baseado na pauta que a gente discutiu no briefing, a gente vai discorrer aí sobre essas questões e de como a paz pode ser importante para gerar tantas outras determinadas coisas na nossa vida. Alguém quer falar mais alguma coisa? Eu acho, só para complementar, eu acho interessante quando nós falamos de paz, principalmente os apóstolos quando falavam de paz, é que se nós
analisarmos de uma maneira fria e humana, esses caras estavam longe de ter paz, né? Pelo amor de Deus, era só perseguição, Sim. tragédia, fome, naufrágio, açoitamento. Paulo, então, meu Deus do céu, como esse cara sofreu. E ele vivia falando de paz. Que tinha essa paz, que possuía essa paz e que as outras pessoas poderiam ter essa paz também. E aí a gente entra numa confusão, né? De que paz esse cara estava falando? De que paz o apóstolo Paulo estava falando? Sendo que a vida dele estava muito longe de ser uma paz que nós conhecemos, né? Quando nós pensamos em paz, nós imaginamos alguém em uma fazenda, sei lá, Os passarinhos cantando. um passarinho cantando. Sim. E aí, quando nós vemos a vida de Paulo e dos demais apóstolos, esses caras estavam em conflito, e não esses conflitos, óbvio que não eram causados por eles, Uhum. mas eles sempre estavam sendo perseguidos, humilhados e até presos, né? E como é que alguém tem paz na prisão? Como é que alguém tem paz desse jeito? E aí eu acho que aí nós vamos entrar acho que nós vamos tentar hoje explicar o que é essa paz que Cristo nos dá, que é uma paz que está além das circunstâncias, né? Além das condições. É uma paz que transcende todo o conhecimento e até a lógica. Sim. É uma paz que vem de cima. E nada aqui embaixo pode aniquilá-la. Eu acho que a gente pode começar falando sobre a paz que o mundo nos dá e a paz que Cristo nos dá, né? A gente pode ver em João, capítulo 14, versículo 27. Tá claro aqui, né? Deixo a paz a vocês, a minha paz dou a vocês. Não dou como o mundo dá. Então, na minha visão, a paz que o mundo pode nos dar, por exemplo, alguém que tem uma casa própria, eu tô tranquilo, não vou ser despejado, não pago aluguel. Aí eu tenho um carro, aí já tá quitado, o banco não pode pegar, tá com seguro. E isso são um tipo de paz, um tipo de falsa segurança que a gente tem. Aí, por exemplo, aí são circunstâncias. Aí acontece alguma tragédia, sua casa ruim. E agora? Você tinha sua casa, você depositou a sua confiança, a sua segurança ali, a sua paz em uma coisa que é circunstancial. E Cristo nos dá uma paz que é além disso, não há circunstâncias. Você pode ter tudo destruído, mas mesmo assim você tem essa paz. E as pessoas elas não entendem como podem, né? Porque a gente está acostumado nisso. Eu quero achar paz, eu quero ter seguro de vida, plano de saúde, coisas que são em países mais ricos, né? O pessoal adora seguros, né? Então é uma maneira da pessoa buscar paz. Ela busca no mundo, mas só que qualquer coisinha que acontecer, você vai perder aquela paz. É simples, você bate o carro, aí você aciona o seguro, aí demora 30 dias, 40 dias, não sei, tu fica de carro alugado, aquilo já vai tirar a tua paz. Mas se for uma paz que Cristo nos dá, a gente não encontra, ela é dada a nós. Então, se você recebe essa paz, você vai ficar tranquilo em qualquer outra situação da vida. É porque a paz secular, nesse sentido da paz não cristã, como o Coreia está pontuando, eu acredito que, apenas para complementar o que ele está dizendo, essa paz não cristã é uma paz depositada na segurança, né? O conceito de paz, eu imagino assim, de uma pessoa não cristã, é aquela paz que traz a segurança. Então, por todos esses pontos citados por ele, são justamente isso. São situações em que a paz é estabelecida através de algo. Ou seja, a paz para essas pessoas está sempre ligada a determinado fato, a determinada situação, a determinada coisa. Então você deposita a sua paz em algo, que é diferente da paz cristã, porque a paz cristã vem diretamente de Deus. O apóstolo João disse, ela vem de Deus. O próprio Deus falou, a minha paz vos dou. Então a paz que nós, como cristãos, temos, não é uma paz que vem de algo, ou que nós depositamos em algo, mas é a que vem do próprio Deus. E então ela se estabelece no nosso interior, e aí acho que a principal diferença da paz cristã para não cristã é justamente essa. A paz cristã, ela atua dentro de nós, a paz não cristã atua fora do homem. E aí por isso que então a gente percebe tantas pessoas entrando nesse conflito de paz. Sim. E aí, Matheus? É interessante que quando nós olhamos para o Sermão do Monte,
né? Eu gosto de olhar para as bem-aventuranças e dividir elas em duas, né? E se você, eu não me recordo aqui quantas bem-aventuranças existem, mas se você olhar para as primeiras bem-aventuranças, você vai ver que essas primeiras bem-aventuranças, se refere ao relacionamento do homem com Deus, né? E depois, as últimas bem-aventuranças se referem ao relacionamento do homem com o homem, né? E quando a gente olha para aquela bem-aventurança dizendo assim: bem-aventurados são os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então quer dizer o quê? Depois que a gente passou pelas primeiras bem-aventuranças, né, teve esse encontro com Deus, e agora a gente vai para essas últimas bem-aventuranças e somos chamados a ter um encontro com o próximo. E quando a gente encontra com esse próximo, nós levamos esta paz que nós recebemos de Deus, esta paz que o mundo não dá. E o que significa esta paz? Eu acredito que esta paz é um resultado quando a gente é perdoado por Deus, né? Quando a gente recebe esse perdão divino, perdão dos nossos pecados, quando a gente é salvo, né? Jesus nos perdoou e agora a gente está em paz, como está lá escrito lá em Romanos 5:1. Tendo, pois, sendo justificados em Cristo, temos paz com Deus, né? Ou seja, ela é um resultado desta paz. E por isso que, desta justificação, melhor dizendo. E por isso que está falando, os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Ou seja, é uma identidade dos filhos de Deus ser esse pacificador, levar este mundo à paz, né? E aí, gostaria de entrar numa pauta, não sei se alguém quer falar mais sobre isso. De que modo a gente consegue ser um pacificador? Aí eu acho que já é interessante eu já entrar nessa pauta, né? Eu só O Lucas comentar quer um falar, pouquinho, complementa aí, só um Aham. breve comentário sobre essa condição de estarmos em paz com Deus, né? E essa paz secular, essa paz mundana que nós temos. Quando nós temos consciência do amor de Deus, da sua misericórdia, eu acho que a nossa alma ela descansa, ela repousa em Deus, e essa satisfação ela acaba guiando os nossos passos, as nossas decisões aqui na Terra, né? Alguém que não tem isso, né, e aí acho que até um cristão salvo, ele pode compreender um pouco errado esse conceito de paz e até também acreditar que a paz, nessa paz secular, né? E aí acabar depositando toda a sua confiança, sua paz aqui na Terra, né? E aí nós estamos vendo todo esse conceito de paz secular, mundano, indo por água abaixo com essa pandemia. Acabou, não existe mais segurança, não há quem nos salve aqui, né? E aí nós vemos o quão frágil essa paz, essa falsa sensação de segurança, né? E aí tem uma coisa que eu acho muito interessante, e aí eu não vou criticar quem faz isso, né? De se abster desse mundo, de, sei lá, ir para um mosteiro e ficar lá trancafiado. Só que, e aí teoricamente essa pessoa está em paz com ela mesma, né? Mas será que isso é paz de verdade, né? Será que se ausentar do mundo, né, se esconder de tudo e aí encontrar a paz, né, consigo mesmo, será que isso é a paz de verdade? Será que o verdadeiro, alguém que está verdadeiramente em paz, não é aquele que enfrenta o mundo, que enfrenta todas as adversidades e não se deixa derrubar por elas, né? Será que alguém que tem paz é alguém que tem coragem? Alguém que tem coragem de acordar de manhã e enfrentar esse mundo louco
né? Essa pessoa, eu acho que ela está em paz. Ela não tem medo disso, dessas circunstâncias. Ela não tem medo de acordar cedo e de pegar um ônibus e de trabalhar e de saber que, sei lá, eventualmente pode não ter dinheiro no final do mês, mesmo trabalhando. Eu acho que essa sensação de segurança é algo além sei lá, da nossa compreensão. Eu acho que só Deus pode nos dar isso. Exatamente. Você citou no início o exemplo dos apóstolos. Uhum. É o maior exemplo. A paz que vem de Deus é a paz exercida no meio do conflito. É aquela paz que ela é evidenciada em meio a todas as circunstâncias negativas. Você está envolto a todo um cenário negativo e aquilo não te atinge. Quando isso acontece e a paz então é evidenciada, aí você percebe então se você tem de fato a paz de Deus ou não. Porque a paz de Deus é essa característica de, mesmo em meio a todas as circunstâncias, todo o cenário adverso da nossa vida, nós nos mantermos calmos e confiantes em Deus. A paz de Deus gera a nossa confiança nele. Então, assim, de repente, fugir de um conflito, fugir de uma situação, simplesmente para achar que, não, estou em paz dessa forma, pode não caracterizar bem a paz que vem de Deus. Sim, porque você pode não estar em paz e estar sozinho. Sim. Porque eu não quero conflito, então eu vou falar sim. Uma pessoa faz uma pergunta, você pode vir aqui amanhã? Aí você diz sim, para não ter esse conflito, porque você sabe que aquela pessoa ia ficar com raiva, ia brigar com você, mas dentro de você não está em paz. Então tem momentos que o confronto nos traz paz. Fazer é que é difícil, né? Você falar não para alguém. Muitas das vezes, até no meio cristão, a gente não consegue falar não para nada. Não, tudo certo, tá em paz, irmão. E às vezes você não tá em paz. Então, você queria falar ali, você queria o confronto. Nem sempre o confronto é ruim. Não quer dizer que nós vamos ficar falando sim e todo mundo repetindo sim e o tempo todo. Porque senão, no final, o produto que vai sair ali vai ser um produto ruim. Vai ser uma conclusão ruim. Porque dentro de você nem queria estar ali naquele momento. Então, é muito importante nós aprendermos a falar não. Geralmente, no meio cristão, a gente não consegue. Porque dizem, né, que atrai muito essas pessoas que se dizem pacificadoras, aí as pessoas não conseguem ter um pulso firme. Aí chega uma pessoa de pulso firme na igreja e ela acaba mandando em todo mundo. Porque está escrito que a gente tem que ser ovelha, né? Então tem gente que interpreta de um jeito errado e acaba sendo mandado por pessoas que têm ideias erradas, que acabam destruindo uma igreja, destruindo vidas. Acaba confundindo obediência com subserviência, né? Aí acaba sendo dominado. Aí eu não sei qual é essa linha tênue, né? Que lado a gente fica, né? De que lado, Moreira? Como assim? De que lado a gente fica? A gente pode entrar em um confronto mesmo sabendo que vai ser difícil, que pessoas podem ficar tristes por causa desse confronto, outras pessoas podem ficar com raiva. Será que a gente... Em um confronto? Um confronto necessário. Quando é necessário, sim, eu acho. Quando é necessário, a gente tem que entrar, né? Talvez pedindo a Deus com sabedoria, né? Como agir, como trabalhar, né? Para não ofender ninguém, né? Nosso objetivo não é brigas, né? Acho que é isso. Ser pacificador é no sentido de reconciliar duas partes separadas, né? Esse é o nosso objetivo. Se a gente for brigar, né? Se a gente brigar, a gente vai continuar separado, né? Mas como nosso objetivo é unir, né? Então é isso que é ser pacificador, né? Não sei se eu respondi a pergunta. Eu acho que, assim, tentando responder a pergunta do Coreia, eu acho que a pessoa que conhece a paz de Deus na sua vida, ela já sabe a exata medida de lidar com a situação. Então ela não entra em conflito com essas situações. De repente isso cria-se um conflito na mente de uma pessoa que não reconhece a paz de Deus na sua própria vida. Eu imagino dessa forma. Assim, uma pessoa que de repente se imagina ali tendo a paz de Deus na sua vida, ela vai saber lidar com essas situações, ela vai saber
confrontar outra sem ser agressiva, sem exercitar ira. Enfim, eu acredito dessa forma, que a pessoa acaba... Embora muitas vezes a repreensão, né, ela é doída, né? Ela é doída, mas eu acho que depois ela pode gerar frutos, né? Ninguém gosta de ser chamado a atenção, Sim. né? Mas a própria repreensão é uma prova de amor, né? É uma prova. E não nos esqueçamos que, assim, a paz é um fruto do Espírito, né? Isso. Então, assim, o seu exercício gerado por um fruto, né? O exercício da paz. Sim. Então, acho que... É no meio disso que essa fruto nasce, né? No meio então, quem a tem, da- eu acredito que da sabe lidar tempestade. da maneira correta. O Espírito Santo vai, A nossa natureza, é claro, assim, vai nos ajudando. por nossa natureza, a gente pode até dar uma deslizada, acabar se excedendo, ali irado. indo fora da curva, tal. Ireis, mas não pequeis. Então, mas assim, eu acredito que como um fruto do Espírito, eu acredito que o próprio Espírito Santo de Deus acaba que consegue nos conduzir nessa medida aí, apesar da nossa natureza. Em questão de conflitos, né? Cristo ensina a nós como resolver o conflito, né? Eu estava vendo sobre o looping do feedback positivo, que acontece em... a cara do Matheus aqui. O loop do feedback positivo. O que acontece é como até a microfonia que a gente aprendeu aí nas aulas. Uma pessoa A, ela faz uma ação. Essa pessoa B devolve com a mesma intensidade. E isso vai amplificando, vai aumentando e acaba trazendo numa briga muito, muito elevada. E como é que Cristo nos ensina a quebrar esse looping do feedback positivo? Em Lucas 6, quando você dá a face a outra pessoa. Então, por exemplo, aquela pessoa está com muita raiva de você, aí você responde com uma resposta branda. Aquilo ali, Você ele quebra esse looping. Quebra a pessoa. Você quebra a pessoa, então essa realimentação não vai acontecer. Esse negócio de aquele cara te xinga, você xinga de volta e vai aumentando, aí uma hora aumenta tanto que você sai no tapa. Aí não, aí Cristo ensina. Esse caso de dar a face também é você responder de uma forma diferente. Aquela pessoa quer te atacar, ou você foge, ou você dá sua face. Aquela pessoa quer brigar com você, você já corta o mal na primeira hora. Quando vier o ataque, você se defende com amor. Aí nesse caso você vai quebrar esse problema, né? Você vai quebrar esse looping. Então não vai acontecer esse problema crescer tanto que você não consiga lidar. Você só acaba quando os dois estiverem esbofeteados no chão. Mesmo que a resposta seja o silêncio no momento. De repente você não consegue responder ali, você engole, fica na tua, no tempo certo você responde, enfim, alguma coisa desse tipo. Mas é legal esse exemplo aí. Mas isso é um bom jeito de você ser um pacificador. E é um jeito fácil, né? Fácil na teoria, né? Tem que ter um pouco de sangue de barata, como difícil. falem, né? E Só o amor de Deus. Né? Tem alguma diferença, Moreira, em relação sobretudo no meio cristão, a gente comentou aqui no briefing, em relação à diferença entre o homem pacificador e o pacifista? Então, a diferença entre o pacifismo e o pacificador. O pacificador, né, é aquele que reage contra o mal, vamos dizer assim. O pacifismo é aquela condição de você ver o mal e não fazer nada para não arranjar uma briga, né? Então, acho que seria algo interessante a gente falar. Será que a gente deve ser um pacificador ou um pacifismo? Ter um pacifismo. Eu acho que o pacificador tem a ver com o nosso estilo, o nosso jeito de ser, né? A nossa característica. Nós somos pacificadores. Né? O que vocês acham entre o pacifismo e o pacificador? Né? O que vocês acham? Citando Sermão do Monte, bem-aventurados os pacificadores. Nós devemos sim confrontarmos o mal com o bem, né? Mas não sermos passivos, não sermos pessoas
indiferentes à maldade do mundo. Né? Para você obter a paz, é necessário sim um conflito. Né? Não existe paz sem conflito e não existe paz sem sacrifício. Né? Nós devemos sim enfrentarmos e às vezes até nos sacrificarmos para obtermos a paz. Né? Nós devemos ser pacificadores, agentes da paz. Né? Porque se nós apenas formos pacifistas, né? Então o que adianta? O que valeu? Do que vale a palavra de Deus? O que vale a nossa vida aqui na Terra? Né? Acho que nós seríamos até um pouco egoístas, né? Com as outras pessoas. Enfim. Entender a diferença que a gente faz no mundo passa por esse sentido, de nós nos identificarmos como pacificadores ou pacifistas. O pacifismo tem muito da omissão, né? Você percebe a coisa e se omite. E a gente precisa ter muito cuidado nessa questão. A gente não pode ser nem tanto ao céu, nem tanto ao mar. Equilibrado, né? Tem que ser equilibrado, porque a gente não pode entrar em conflito demasiado, sem sentido, como a gente tem visto muito, por exemplo, em relação à igreja brasileira, nesse sentido. A gente tem escutado aí, visto muitos líderes evangélicos entrando em conflitos desnecessários nesse sentido, mas a gente também não pode fechar os olhos para uma série de coisas. E isso tem tudo a ver com justiça, né? Ser pacificador nesse sentido, como cristãos, e não exercer essa omissão, tem tudo a ver com justiça. Eu separei um texto aqui de Tiago, lá no capítulo 3, no versículo 18, que ele diz o seguinte: ora, o fruto da justiça semeia-se na paz, para os que exercitam a paz. E aí o que é o fruto da justiça aqui? É a própria justiça, né? A palavra fruto, ela está aqui para mostrar que a justiça nasce, né? Ela surge de uma semente e essa semente é justamente a paz. Então, o fruto nessa questão aqui, que é a paz, ela é o resultado. A gente planta a paz e colhe paz, né? Mas se de repente a gente verifica que existe um ponto fora da curva, e a gente não pode se omitir em relação a isso, senão esse fruto não tem sentido. Na verdade, ele não foi gerado de fato na nossa vida, né? A gente precisa ter muito cuidado com o significado de paz nesse sentido na vida do cristão. Por exemplo, para levantar uma questão aqui, será que a igreja tende a se omitir? Por exemplo, a gente está muito nesses tempos, e aí a gente vai citar mais para frente, nesses tempos de polarização e tal, a gente vê grupos radicais, a gente vê grupos aí ideológicos, com ideologia política, a gente já falou disso também, se apropriando de questões aí sociais para tratar. E aí eu vejo, por exemplo, a igreja. Eu vejo dois sentidos, por exemplo, e aí eu queria aqui trazer para a mesa para a gente discutir. A igreja questiona, por exemplo, a questão do aborto, algo que eu sou completamente contra. E acho que a igreja tem que lutar mesmo por isso, porque nós somos defensores da vida. Então, é uma causa que a gente tem que defender mesmo. Existem muitos líderes que se omitem em relação a isso, correto? Correto. Sim. Tem outros que compram briga, e aí foi como eu citei. Compram brigas até demasiadas, porque não sabem lidar com a questão e acabam que vão para o conflito quase que bélico. Beleza. Aí eu pergunto para vocês assim, uma questão, por exemplo, que está em evidência aí na nossa sociedade, no Brasil, que é o racismo, as questões raciais. Que diferença de valor tem para a igreja cristã o racismo e o aborto, por exemplo? Por que nós somos tão enfáticos na questão do aborto e vemos tão pouco a igreja discutir a questão do racismo no Brasil? Se o sentido de justiça que vem dessa paz é o mesmo para nós. Por que para algumas questões nós somos tão enfáticos e para outras tão omissos? Se nós temos esse papel de pacificadores no sentido de gerar justiça, que é essa justiça que é semeada através da paz. Vai lá, Matheus, está no lugar de fala. Em lugar de fala só pelo racismo. Então, eu vou dizer a minha opinião, né? Eu acho que a igreja, não generalizando, né? Eu acho que os cristãos deveriam lembrar que antes que existisse direita, esquerda, centro, socialismo, conservadorismo, já existia cristianismo há muito tempo, né?
E eu acredito que o cristianismo, ele não precisa, né, de uma dessas ideologias para sobreviver. O cristianismo, ele é suficiente em si mesmo, né? Com isso eu não estou dizendo que a gente não pode ter uma ideologia, né? Mas eu acho, na minha opinião, que a gente deveria ter um pensamento livre, né? Dependente, não tão escravo das ideologias. Deveríamos ser primeiramente cristãos. E quando os cristãos, no meu entendimento, não têm esse pensamento, aí eles escolhem uma pauta, né? Alguns escolhem a pauta de direita e esquerda. E, por consequência, abraçam determinadas lutas, né? Se esse cristão for um cristão de direita, a maioria das vezes ele só vai lutar contra o aborto, na questão do casamento gay, né? Se for de esquerda, embora, né, falam que não pode existir cristão de esquerda, mas isso é outro assunto, né? E aí já abraça outras pautas. Então eu entendo que os cristãos, eles deveriam, né, ser dependentes disso. Não que eles não possam abraçar as ideologias, mas eles devem entender que o cristianismo é maior do que isso. Então eu entendo que por isso que isso acontece. Que os cristãos abraçam uma pauta e esquecem das outras. Não sei se vocês entenderam o meu pensamento. Sim. Né? Tiago, só para complementar aqui, Uhum. quando o Tiago fala de justiça aqui, Tiago coloca a justiça como um fruto da paz, né? Uhum. Um fruto que os pacificadores semeiam. E isso nos ensina, de alguma forma, que a gente pode fazer justiça plantando a paz. Uhum. É interessante entender isso. A gente não precisa, e aí eu diria até que a gente está indo completamente na contramão, se a gente desejar plantar a paz no mundo, entrando em conflitos, por mais difícil que seja. E eu digo isso, já citei algumas vezes aqui, até por experiência de alguém que em determinado momento entrou nessa onda aí de polarização, de entrar em discussões políticas. E hoje, assim, com um pensamento um pouco mais maduro em relação a isso, eu percebi que não é isso, que o papel do cristão não é esse. Por mais que nós tenhamos as nossas preferências, e aí é inerente ao homem que vive nesse mundo ter as suas preferências filosóficas, políticas, é isso que o Mateus falou. A gente precisa entender que nós vivemos um cristianismo que transcende tudo isso, que está acima de tudo isso. E então a gente precisa entender que a paz, ela tem de ser exercida em todos os aspectos e não apenas em determinados pontos escolhidos. Eu acho que isso tudo é muito fruto dessa polarização, né? E aí eu não canso de dizer isso, que é aquela coisa de eu não defender a causa a causa que o Mateus defende, que o Coreia defende, porque a ideologia dele é diferente da minha. E se eu defender a causa dele, automaticamente eu vou estar potencializando a sua ideologia. Então eu quero em detrimento da dele, fortalecer a minha. Então eu não posso defender a causa dele. Uhum. E aí a gente acaba, em se tratando da igreja, como cristãos, a gente acaba por prejudicar a causa de Cristo na Terra, que é semear a paz, né? E que essa paz que gera essa justiça social e todos os demais aspectos de justiça no mundo. Eu acho que é importante a igreja se posicionar todas essas pautas que envolvem a lei. Mas antes a igreja ela tem que estar bem estruturada para mudar a cultura. Porque no meu pensamento, que eu acredito, eu acho que o Lucas também deve pensar assim, nada que você mude só na lei realmente muda. A cultura vem antes da lei. Então não adianta dar uma canetada lá e você achar que o país vai mudar do dia para a noite. Uhum. Não, essas leis que aparecem, elas são frutos da mudança da cultura. Então, se tem muita coisa acontecendo que você não está gostando ali no Congresso, as leis que estão sendo criadas, é porque a cultura veio antes. As pessoas que votaram nos nossos representantes, que acabam que não nos representam, né, aparentemente, mas a cultura mudou. Então, é por isso que eles são daquele jeito.
Então você não pode querer que tudo mude numa lei. Você vai lá, tenta barrar, por exemplo, o aborto. Mas você tem que ensinar as pessoas que estão na sua igreja o porquê que você é contra o aborto. Por exemplo, você é um pastor, você é um deputado, você está na igreja, você tem que explicar por que nós somos contra o aborto. Não é só porque determinado grupo político é contra e então nós vamos ser contra. Então nós temos que ter os nossos argumentos firmes para poder debater. E assim que a gente muda uma ideia, não é atingindo as outras Exatamente. pessoas. E eu acho... Como igreja, nós não podemos querer ser a mão do Estado, mas a sua consciência. A voz profética. A consciência da sociedade nós precisamos ser, e não a mão que exerce todo tipo de mudança a qualquer custo. E aí, como por exemplo o Coreia bem citou, o preço da lei. De ir lá na caneta e mudar, tá, beleza, você muda a lei. Eu estou de pleno acordo com ele. E aí, mudou a lei, mas e as práticas? Por isso que quem defende o aborto, por exemplo, a legalidade do aborto, bate nessa tecla. Ah, mas vai proibir o aborto, mas as clínicas clandestinas vão continuar funcionando, e aí quem tem dinheiro vai continuar abortando com a sua saúde ali. É justamente por isso. O que eles batem na tecla é justamente a questão cultural. Vai continuar. Porque a gente antes precisa agir com uma consciência dessa sociedade e mudar a cultura. É bem legal isso aí. Então, por isso que, outra vez não generalizando, que eu acho que não é preciso somente lutar contra o aborto, mas é lutar para que o aborto não aconteça. Em que sentido? Né? Talvez assim, na escola, conversando, não ensinando os alunos a ter relações sexuais, no sentido, né? Mas no sentido de ter uma educação sexual, não sei se eu devo dizer assim, né? Para que haja uma prevenção, né? Dessa juventude, para que muitos não venham engravidar e não venham abortar. Não somente isso, então, gerar mais programas para que o aborto não venha acontecer. Ou seja, não basta somente lutar contra o aborto, mas também gerar trabalhos para que o aborto não aconteça. Porque lutar para que não seja aprovado na lei, como você falou, é importante. É importante, também, mas é preciso mudar a cultura do país, né? Sobretudo porque, imaginem só, eu entendo da seguinte forma. Nas questões morais, por exemplo. Uma pessoa que não está na igreja, se é difícil para nós mantermos essas questões morais dentro do ambiente da igreja, por que quem está na igreja vai exigir que as pessoas que estão fora têm de agir com a conduta moral que nós cristãos seguimos? Então, assim, o sexo para as pessoas não cristãs é algo comum. É comum. Então, se a pessoa engravida e ela quer abortar, para ela é algo comum também. Porque o sexo faz parte da vida dela, a prática sexual. Então, assim, normal, né? A igreja tem toda uma questão assim em relação ligadas à questão da relação sexual antes do casamento, então toda aquela coisa. Então, quando se fala de aborto, fala por isso. O aborto quase sempre, o desejo de abortar vem quase sempre de uma gravidez indesejada. O que significa dizer que uma gravidez indesejada quase sempre deve partir de uma relação sexual que não está ali dentro dos planos ali de casamento e de tudo mais. E isso é uma questão que está envolvida dentro da cultura cristã, da cultura moral cristã. A pessoa que está fora da igreja, ela não tem um compromisso com essa moral. Então, se ela, de repente, tem ali o ato sexual, engravida indesejadamente e quer abortar, para ela, tanto faz como tanto fez. Então, daí a ideia de que a igreja exerça essa consciência, para que essa pessoa entenda o motivo, os males que vão lhe causar o aborto, não por uma cultura moral cristã. Porque eu acredito que até hoje tem se aplicado dessa forma. A gente não tem que dizer que é porque o aborto é errado. Não, a gente tem que defender a vida em outro conceito. Não nesse conceito tipo de imoralidade da prática. Que a Bíblia fala que é pecado. Que é pecado. Não, é a defesa da vida. Então a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso, em exercer de maneira prática a consciência cristã. E aí a gente se apegou aqui à questão do aborto, mas que é uma pauta bem nos mais variados falada, né? aspectos.
E aí eu percebo que nessa questão de se gerar justiça nesse sentido, eu percebo que a gente está um tanto quanto atrasado no nosso país, porque a gente vai completamente contra o que o Thiago diz, por exemplo. Porque as pessoas que nos representam lá nas várias comissões do Congresso são pessoas que vão lá carregadas de ira, de raiva, que debatem, que nem parecem que possuem a paz de Cristo no debate. Às vezes vão com toda a razão, mas é aquele lance de que o modo como fala acaba por perder a razão. Eu já ouvi muito isso, então eu sei como que é. Tem experiência. Assim, eu tenho experiência, eu sempre fui muito explosivo e as pessoas sempre falavam, poxa, você tem razão, mas você perde a razão quando você fala, porque você não sabe falar. E o que eu percebo em relação a essas questões é isso, que os cristãos que têm se dado voz para defender essas nossas questões são cristãos que não sabem exercer da maneira correta, porque chegam lá e despejam uma ira tamanha que acabam por gerar também esse efeito rebote. Eles vão com a ira e geram a ira nas pessoas. Então, nesse sentido de paz como justiça, eu acho que a gente precisa ainda avançar muito. Por isso que eu ainda não respondi a pergunta do Jean. Desculpa. Sobre o que o Coreia falou, eu concordo com ele a respeito da cultura, até porque racismo já é crime e nem por isso para de acontecer, né? Com relação ao aborto, você tem que provar cientificamente lá com quantos meses, ou sei lá, o feto tem vida, ou sei lá o que, mas isso deve ser tratado na questão biológica, né? Quando você vai discutir lá no Congresso, eu acho que a discussão ela deve ser mais biológica do que... Sim, então, por isso que eu disse que... do que bíblica. Do que bíblica. Né? E com relação às questões de justiça social, o grande problema é que quando você fala em justiça social e aí qualquer tema, e aí envolve racismo, pobreza, distribuição de renda, qualquer coisa que você fala, já existe uma apropriação partidária daquilo. Sim. Verdade. Já existe um determinado grupo que só fala daquilo. E só fala daquilo mesmo. E que é extremamente oportunista. Extremamente oportunista. Verdade. Eu não vou citar nomes, mas quem defende um monte de causa social a respeito de distribuição de renda e uma série de coisas, esses caras não abrem mão da aposentadoria especial, esses caras não abrem mão de nenhum benefício que eles têm na Câmara, mas nenhum, e sempre criticam os mais ricos, mas eles não abrem mão de absolutamente nada. São hipócritas, né? Eles são os mais ricos também, né? Hipócritas. Sim. São extremamente hipócritas, mas mas eles são vistos como, sei lá, defensores dos pobres. Defensores da justiça, dos pobres e tal. Há muita hipocrisia nesse meio político, por isso que há um grande risco, né, quando você fala em político que defende alguma causa, porque 90% deles são hipócritas. É tudo para ganhar voto. Não existe nenhuma verdade naquilo, né? E os políticos são consequências da nossa sociedade. Esses caras não vieram de outro país. Eles não vieram de outro planeta. Eles são imagem da sociedade. São imagem da sociedade, cara. Então, assim, eles não vieram de outro país, vieram aqui e falaram, vamos virar político. Não, esses caras nasceram aqui e nasceram vendo essa falcatrua toda, esse oportunismo barato, né? E aí, que coisa terrível, cara. Usar a dor alheia pra conseguir voto. Usar a pobreza alheia pra conseguir voto. Usar o racismo. O cara deve ser racista, velho, mas ele tá defendendo lá a luta pelo racismo só pra conseguir voto. Quem garante que esse cara não é racista? E aí, não pra conhece? mim, o mais triste disso é perceber que a igreja tem se associado cada vez mais a essas pessoas. Justamente. Até por conta de, sei lá, meio que de forma inocente algumas vezes, né? O cara não conhece muito ali e tal. Fala, pô, gostei desse cara. Ele fala tudo que a gente acredita e tal. E não sabe que aquele cara tá fazendo aquilo pra ganhar voto. É um perigo, né? Você vê essas grandes empresas que fazem propagandas assim, querendo tudo defender... marketing. É tudo marketing. Querendo não tão nem aí. defender uma causa ali. Você acha que aquela empresa tem um pensamento mesmo bom? Mas nada. Não, a empresa ela quer lucro. Não estou dizendo que lucro é ruim, lucro é bom. Porque vai conseguir empregar mais pessoas, vai conseguir colocar mais leite gerar na casa renda. das pessoas. Consegue tirar pessoas da pobreza, a gente consegue ver cidades onde empresas se instalaram e as pessoas conseguiram uma qualidade melhor de vida. Sim, sim. Mas aquelas empresas, elas não têm aqueles ideais porque ela acha legal.
ela tem aqueles ideais porque ela consegue ver um nicho de mercado que Conveniência admira aquelas causas. Então, eles usam essas pessoas, o negro, o pobre, o nordestino, O caso eu, da- você... No caso da Natura, né? Qualquer pessoa, eles vão Não estamos usar falando de para um peso isso. específico. Aham. Então, nós não temos um Salvador aqui no mundo. Ninguém vai realmente nos defender, a não ser o próprio Evangelho. Só Cristo pode. Uhum. Então, a gente não pode endeusar essas pessoas. É muito feio você endeusar um político, eu digo qualquer um. Uhum. Você endeusa o político, você endeusa a marca. Tudo que fala aquilo que você quer ouvir, você está endeusando. Mas Cristo, que tem realmente o que nós precisamos Deus. ouvir, você meio que se esquece. Você entra nessas brigas por causa de uma marca, por causa de um político. Ninguém está entrando mais em briga por causa de Cristo. Isso é ridículo. Eu fico um pouco irado. Mas é mesmo. Mas é ridículo isso. Você tem que olhar para a verdade. Você tem que conhecer a verdade. E assim você será liberto. Você terá paz. Você terá tudo que você precisa. Uhum. Você não vai viver nessa briga constante com pessoas em redes sociais. Isso não é paz. Você só consegue através de Cristo. E aí se a gente parar para ver, nós vamos perceber que tem uma série de cristãos que têm buscado nessas pessoas, nesses políticos, armas para lidar com essas situações que estão nas suas próprias mãos, na verdade, como igreja. E aí a gente quer que o político faça algo que nós, como igreja, podemos fazer. Em relação, por exemplo, a essa questão de justiça social. Por que eu devo esperar o Estado se eu, como igreja, reunido ali como instituição, posso exercer esse papel? Isso é um mandamento de Cristo. Cuidar do pobre, da viúva lá, tal. Quando ele fala isso, é de uma maneira ampla que Cristo está falando. E aí a gente quer transferir essa responsabilidade. Por que a gente não para olhar sobre esse aspecto, sobre esse viés da nossa responsabilidade em relação a essas coisas? Então, na verdade, eu vejo que mesmo os cristãos que partem para essas pautas e se utilizam da política para isso, utilizam por aproveitamento mesmo. Porque é uma forma deles potencializarem as suas marcas, por exemplo. E aí aqui vamos ser bem honestos, todos os políticos cristãos que estão envolvidos no cenário da política nacional têm suas marcas próprias. Pastores que mudaram nomes de suas igrejas, pastores que vendem produtos com as suas marcas. É proibido esse comércio? Eu não vou dizer que é. Não vou dizer que é proibido institucionalizar, mas assim, a gente percebe que é sempre por detrás ali tem sempre um benefício próprio, quando na verdade ele não precisaria vamos ser bem honestos, em busca dessa justiça social, um Silas Malafaia precisaria da política para... Não, a igreja dele é enorme, tem um monte de igreja no Rio de Janeiro, ele não precisaria da política para fazer justiça social. Mas ele vai ali em busca do Estado, tal, por uma série de outros fatores que a gente tem conhecido aí através da mídia, investigações disso, daquilo. Então, assim, é muito triste. Eu fico muito triste mesmo de ver que, assim, essa paz poderia ser exercida de uma outra forma. Como igreja, nós poderíamos trazer essa paz para a nossa sociedade de uma questão muito mais leve, e a gente tem aí se permitido, ou permitido que a igreja entre nesse nicho de polarização aí em que tem cada vez mais se perdido. Eu acho que, falando ainda sobre pacificador, né, para mim um dos grandes exemplos, né, de pacificador na história é o Martin Luther King, né? E é interessante, porque Martin Luther King, ele falava assim: se eu lutar contra o ódio, quando a gente luta contra o ódio com o ódio, a gente não vai estar matando o ódio. A gente só vai estar aumentando o ódio, né? Enquanto os outros queriam somente a morte, muitos brancos queriam a morte dos negros e os negros queriam a morte dos brancos, o Martin Luther King, ele queria unir os brancos e os negros para ambos construíssem um mundo melhor, né? um contexto melhor. Ou seja, aquele pacificador, o pacificador, no meu entendimento, ele é essa pessoa que constrói pontes, né? Não é aquela pessoa que destrói.
as pontes, é aquele que cessa a guerra, né? E por isso que a gente deve ser esse pacificador, porque quando a gente participa da guerra, dessa polarização, a gente vai estar contribuindo para aumentar, né? Porque a polarização, ela é boa no certo sentido, ela é saudável, mas em algum momento ela não se torna mais saudável, né? Quando a gente não sabe controlar, né? E aí, Lucas? Lucas, que Oi? Quer falar Desculpa. uma coisa? algum cara queria falar. Complemente. A respeito do racismo, aborto, justiça social. Não, o que você quiser. Eu só vou complementar uma Esses coisa que políticos eu... oportunistas. Eu vou sair da minha paz aqui se eu começar a falar de política. Eu não posso falar muito porque eu gosto de quase nenhum, entendeu? Eu gosto de um só, eu acho. Aí, com relação a todas essas coisas terríveis que existem na sociedade, quando o cristão ele encontra Deus, ele encontra o amor de Cristo, acabou o racismo, acabou o aborto, acabou a justiça social. Se ele era racista, se ele era preconceituoso com nordestino, com seja lá o que for, com careca, com asiático, acabou. Morreu. Eu concordo. Desculpa. Ele não precisa Você de uma falou, eu lei. concordo. Ele não precisa de uma lei. Saca? Ele não precisa de... o Estado colocou aqui que racismo é pecado. Desculpa, que o racismo é crime. E daí? Eu já não era mesmo? Eu não era racista. Eu não precisava de uma lei. Sim, é o lance da consciência. O lance da Consciência cristã. Mas isso só acontece quando... Porque nós somos naturalmente racistas. Vocês podem me dizer que... Não, mas não, nós somos ruins, cara. Nós somos pessoas ruins. Caídas, né? No pecado. Nós somos pessoas ruins. Nós já nascemos ruins, né? E a partir do momento que nós conhecemos... e quando eu digo racista, eu digo em todos os sentidos. Não é só de cor, não. Sei lá, nós somos preconceituosos, nós somos egoístas, nós julgamos sem conhecermos a pessoa, nós somos preconceituosos com quase tudo. Nós somos assim, a nossa natureza caída é ruim, nós somos pessoas ruins. E a gente não precisa do Estado para nos dizer que nós somos ruins. Nós já somos ruins mesmo. O que Maquiavel, através da filosofia, tentou provar, o apóstolo Paulo, há muitos anos atrás, já dizia, né? E nós somos naturalmente assim. E aí, quando nós nos encontramos, temos esse encontro com Cristo, a gente não precisa de nenhum movimento social, cara. Não precisa de nenhum partido político. Acabou. Cristo já é suficiente. Ele já aniquila, ele já destrói tudo isso. Esses preconceitos, esses conceitos. Né? Ele já aniquila tudo isso. Ele já... Então, assim, nós como cristãos, nós só precisamos de Cristo e o resto vai. O resto segue seu caminho, naturalmente. A minha preocupação é que nessa busca desenfreada aí de alguns cristãos que depositam a sua esperança estritamente na política, é que essa paz da qual a gente está discutindo hoje, que é gerada dentro no interior do cristão, de alguma forma esteja sendo buscada da forma errada. Porque aí, ao invés da gente gerar essa paz dentro de nós para fazer isso aí, para gerar consciência, primeiramente em nós mesmos, e através do exemplo prático, atrair pessoas para essa mesma conduta, a gente esteja depositando essa esperança nessas pessoas, buscando nelas uma paz que a gente nunca vai ter. Porque é justamente essa paz que o Mateus Coreia falou do início, que é a paz depositada em coisas. E aí eu posso até ter ali um período de paz. E aí que tipo de paz é essa que nós temos visto cristãos buscando? É a paz econômica de um país bem financeiramente, de um país com pessoas bem empregadas, de um país com questões naturais, aí, ambientais bem resolvidas. É errado buscar isso? Não é. Mas isso está fora da esperança cristã. Isso é uma questão que envolve estritamente o homem. Essa paz da qual a gente está falando aqui, que é gerada dentro do coração do homem, nunca vai ser encontrada nessas coisas. E aí nós, como cristãos, precisamos entender isso. E me preocupa bastante, de verdade, perceber que as pessoas estão buscando a paz de Cristo nessas questões, achando que
E aí, com todo respeito, mas achando que ter um presidente evangélico vai fazer a diferença para o país. E, na verdade, não é isso que vai fazer a diferença. Não é ter um congresso formado ali por maioria evangélica que vai fazer a diferença. Não é votar eu vou votar em determinado político porque ele é evangélico, porque tem que ter a maioria evangélica no congresso. Não é isso, porque a paz que eu quero não está baseada nessas coisas. A paz que eu quero está dentro, ela tem que ser gerada dentro de mim, para que, então, eu gere uma consciência cristã e essa consciência cristã seja capaz de alcançar as outras pessoas. E aí, então, através dos exemplos, nós exercitarmos essa paz. E aí, com tudo isso, então, gerar todas essas questões de justiça e de todas as demais coisas que abranjam a sociedade de um modo geral para a coisa mais benéfica, né? Então, eu queria acredito, não sei se a gente já está próximo de concluir, Já tá. que vocês fizessem as considerações finais aí em relação a isso. E o que eu tenho a dizer é baseado nisso aí. Que eu tenho, até nesse sentido, orado a Deus para que mude a consciência cristã da igreja no Brasil, para que nós estejamos menos apegados a essas questões seculares, sobretudo questões políticas, ideológicas, e aí eu só quero aqui abrir um parênteses que não eu gosto de política, eu sou envolvido em política, eu não estou dizendo aqui que é proibido ao homem cristão praticar política na sociedade, mas eu acho que assim os nossos conceitos em relação a isso devem ser mudados. A nossa esperança não deve estar nisso e a paz que nós buscamos em Cristo não deve ser procurada nisso, porque não vai ser achada. Então eu queria que vocês concluíssem essas considerações de vocês. Eu acho que a paz que nós brasileiros, o mundo, né, tem procurado agora é não se sentir culpado pela pobreza alheia. Por que eu acho isso? Porque agora, geralmente, todo mundo conseguiu acesso a uma escola. A maioria das pessoas no Brasil, vai. Em muitos lugares não, mas assim, de forma geral, vai. Aqui em São Paulo, muitas pessoas conseguiram acesso à escola, tem mais ou menos um saneamento básico. Essa elite, assim, né? Já é elite agora, né? Tem uma comida fresquinha, tem tudo. Agora elas querem se sentir bem, porque elas sabem que alguém não tem. Elas sabem, eu tenho, muita gente tem. 60% tem uma vida muito tranquila. Mas aqueles 40%, eu não sei, estou chutando aqui. Eles não têm. Aí como é que eles se sentem bem? Ao invés de ajudar, é ajudar a dar trabalho. Visitar mendigo na rua, dar trabalho. Você fazer uma doação presencialmente para um vizinho aqui, para uma comunidade, dá trabalho, é difícil. Então o que elas fazem? Elas usam o discurso. Elas falam, eu tô do lado dessas pessoas pobres. Eu sou bonzinho. Elas não falam assim, entendeu? Mas para se sentir bem. Então essa paz que eles procuram já tem tudo. Já tem carro, tem casa, tem comida. Tá tudo estabelecido ali. Agora a paz que eles querem é se sentir bem. Isso aí. Eles querem se sentir bem, apesar de ser um mundo desigual. Apesar desse mundo ser desigual, de terem pessoas abaixo deles ali que precisam, às vezes, de um alimento, que está faltando um dinheirinho para ele, para conseguir fechar o mês. Eles querem se sentir bem com essa caridade institucionalizada também do Estado. Eles querem que o Estado resolva tudo e eles também querem se sentir bem com esse discursinho, porque discursinho é fácil. Eu chego lá no Instagram, compartilho a foto de uma celebridade que tem esse discurso já e eu falo que eu sou super socialmente aceito, super desconstruído, que eu ajudo todo mundo. Aí você chega lá, aquela pessoa, eu ajudo compartilhando a mensagem. Aí todo mundo é contra a pobreza. Você não precisa ficar falando, você tem que agir agora. Então eu acho que essa paz que eles estão procurando, né? A gente pode, sem querer, estar procurando essa paz também. Essa, de não se sentir mal pelos privilégios que nós temos. Então a gente vai lá, fala que nós somos bonzinhos, que nós estamos defendendo, mas na verdade tem um vizinho teu precisando de uma ajuda, mas você não enxerga isso. Porque ele não compartilhou na rede social que tava precisando de ajuda. Aí, Você não vai ajudar ele. E aí, até via Estado mesmo. O camarada tem esse discurso, acha lindo, publica na rede social, e aí quando você vai ver lá, e aí falando assim, por exemplo, dos ricos que tem essa
se apropriam dessas questões, né? Algumas celebridades até. Eu duvido aí, puxa lá na Receita Federal lá. Oh, meu Deus A maioria do céu. delas deve imposto de renda, não contribui devidamente com o Eita, Estado. vontade de citar nome. E aí, assim, tipo, sabe, faz uma série de discurso beneficente e, na verdade, lá... Tudo que a gente falou aqui, de atitude cristã, da consciência cristã, não anula a responsabilidade do Estado. O Estado tem responsabilidade com a sociedade. Está na Sim. nossa Constituição. É dever do Estado da escola, da ensino, da saúde. E a gente não está... Em momento nenhum aqui eu anulei essa responsabilidade do Estado. Eu só separando. acredito que a igreja, enquanto instituição, pode, de alguma forma, exercer, para aquilo que lhe cabe, de repente, uma ajuda nesse sentido. Sair dessa zona de conforto que você está citando. De só pedir, solicitar e não fazer nada. Não arregaçar a manga. Mas a verdade é essa, que é uma série de discursos vazios em busca dessa paz aí que eu acredito que nunca vão encontrar nesse sentido. Como diz o Matheus aí, tá cheio de mandrião em Brasília. Tem um monte É impressionante de- isso, é impressionante. Um monte de Só mandrião, contando cara. história. Aquela malta. Vai aí, Moreira, conclui aí. O que você... É interessante Conclui-se que... é interessante que João fala lá nas suas cartas, ele diz assim: filhinhos, cuidado com os ídolos, né? E eu acho que é isso que eu gostaria de concluir, né? Eu acho que está acontecendo uma grande idolatria, né? Uma idolatria à ideologia, né? E eu acho que, como o Jean falou, todos nós temos uma ideologia, todos nós temos um pensamento político. Mesmo quando você diz assim, eu não quero me envolver com política, isso já é o seu pensamento político, né? Porque, então, não tem como você se envolver. Mas o que nós devemos pensar é tomar cuidado com a idolatria, né? Idolatrar a nossa ideologia. E, acima de tudo, ser discípulo de Jesus. Acima de tudo, né? E não confundir com outras coisas. Eu acho que não há política sem ideologia. Felizmente ou não. Não, É um fato. é um fato. Não há. Aham. Não tem há, jeito. porque Não há. a ideologia se constrói baseado naquilo que, na defesa de um princípio. Nós temos os nossos princípios. Logo, quando a gente vai relacionar a política, a gente vai buscar aquilo que está baseado nos nossos princípios. Uhum. A ideologia nada mais é do que isso, uma construção de princípios. Então, a gente vai em busca de determinado político que defenda esses princípios Acho que nossos. Toda ideologia é política. Sim, também é. Mas é isso aí. Então, concluímos. Bora. Caros paliteiros, obrigado por estarem conosco Muito mais obrigado, uma vez. Senhoras e senhores. Eu não sei aí quanto tempo deu o vídeo, mas foi um papo bem maneiro. Hoje um papo mais sério, mais encorpado aí. Quando o Gustavo tá aqui é um papo não sério. Mas legal Descontraído. aqui, as mentes Espero que brilhantes vocês não aqui. tenham dormido. Não, é um papo maneiro. E aí, assim, como a gente está tratando de um assunto mais sério, eu espero aí que você, nosso caro espectador, tente de alguma forma buscar construir dentro de si essa paz que vem de Deus, né? E aí fuja desse engodo que é buscar a paz naquilo que não tem resultado, né? Que é vão. Então é isso aí. Até a próxima. Pra não arranjar briga, Gustavo, você faz falta aqui. Se defende aí, mano. Então é isso aí. Obrigado, muito Valeu, obrigado. galera. Até a Ô, próxima. calma aí, se inscreve no canal aí. Opa. Curte, compartilha. E se quiser, deixa uma sugestão aí pra Sim, sim. algum É, tema aí. tema. pra algum Tema, importante, é isso aí. Deixem um Importante. tema. Valeu. Curte aí, viu, Falou. pessoal?